Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale, após o pregão desta sexta-feira, dia 18 de janeiro. E Bovespa terminou a semana com alta de 0,75%, esse aqui é o gráfico semanal. Dentro do que a gente vem mencionando, uma chance maior de acontecer uma correção após esse movimento de alta. Essa correção pode acontecer de forma lateral ou até mesmo uma correção um pouco maior para baixo. Para baixo ainda não tem um indício mais forte no gráfico diário. Vou mencionar qual seria esse indício. Mas o fato é que vai ficando aí travado dentro da máxima e mínima da primeira semana do ano, que foi de 60.990 e a máxima 63.472 pontos. Quanto mais tempo ficar aqui de forma lateral, por exemplo, aí, ficar aí mais umas 3 semanas, mais interessante vai ser esse rompimento aqui, tende a ser esse rompimento para cima, que ainda continuaria com essa expectativa de acontecer esse rompimento aqui para cima. Então, mais interessante seria esse rompimento para cima, pois se romper rapidamente, a perspectiva de subida após o rompimento já diminui um pouco, mas se ficar um pouco mais de tempo lateral, uma correção um pouco maior no tempo, aumenta a chance depois do rompimento, o movimento na sequência ser um pouco mais significativo para cima, podendo buscar resistências na faixa 68 mil pontos até os 69 mil pontos. Pelo gráfico diário, a queda do dia foi de 0,38%, mantendo ainda ali dentro de uma faixa de preço de 62.265 e 61.080 pontos. Então, nessa faixa aqui que eu estou mencionando. Tá. Tivemos uma perda de força no pregão de hoje, tentou inicialmente romper essa barreira para cima, comentado no radar do mercado, mas perdeu força, perdeu 62.065, que também havíamos comentado no radar, e começou a dar indício aí de enfraquecimento ainda mais, podendo gerar um pivô de baixa aqui no G60, perdendo 61.822, trazendo a perspectiva de poder voltar para esse nível de suporte de 61.280 a 61.080. Pelo gráfico diário, que proporcionaria uma chance maior de ter uma correção aqui no índice, falado aí no preço ou nos pontos, é a formação de um pivô de baixa no gráfico diário, a perda dos 61.080 pontos. Enquanto isso não acontecer, ficamos aí de forma um pouco mais lateral para trazer uma expectativa também mais de alta no início da próxima semana. Importante já começar, por exemplo, fechando acima de 62.200, ou arredondar para 62.300 pontos e gerar nova máxima. Isso seria um sinal mais significativo para ter um movimento ali que representaria uma subida até a região próxima da zona de resistência mais importante, 63.400. Petrobras PETR4 no pregão desta sexta-feira fechou em queda de 0,66%, começando a sair do triângulo simétrico para baixo. Isso vai dificultando, não só ela como a Vale, vai dificultando a vida do Ibovespa para a subida. São dois ativos que têm os maiores participações, aí, o peso maior em cima do Ibovespa. A Petro, como eu já disse, o viés dela continua sendo para baixo. É uma indefinição ainda, por mais que tenha perdido a linha de tendência de alta. Poderia fazer um pequeno ajuste, vamos ver se sairia nesse último ajuste a ser feito, para a mínima aqui mesmo. Também já teria fechado um pouco abaixo. Vamos ver se vai confirmar esse fechamento abaixo, se sustentar abaixo aí dessa linha de tendência de baixa na próxima semana, ou seja, aí abaixo dos 19,60, que era um suporte no gráfico de 60 minutos. Então ela por enquanto continua apontando mais para baixo, não tem nenhum sinal gráfico apontando para cima nessa ação. Pelo semanal, topo descendente, a semana terminou com queda de 1,51%. Tem 3 candles aqui dentro desse topo, então enquanto estiver dentro do chamado do terreno dos ursos, os compradores continuam jogando, vamos dizer assim, fora de casa, e a chance de ter ganho aqui nas compras jogando fora de casa, ou seja, a chance de você, fazendo comparação com o futebol, de ganhar fora de casa, aumenta o risco, ou seja, é menor, então dificulta as operações de compra nessa região. Para que melhore o cenário dela pelo semanal, teria que voltar a fechar uma semana acima dos R$ 20,68. A perda dos 19,30 tende a ser um sinal um pouco mais significativo para baixo, que apontaria para a zona de suporte de 18,43 a 17,69.
E para a gente fechar aqui a Vale 5. A Vale 5 terminou a semana com queda também de 0,83%, abaixo dos 39,40. Vai fazendo seu movimento de correção no preço em relação ao movimento de alta anterior. Esse último movimento de alta, considerando aqui depois desse candle de baixo, o início desse movimento de alta, teve uma duração de umas 8 semanas. Temos 3 considerando com essa semana aqui responsável pela máxima, ou 2 semanas aí corrigindo. Então, o ideal é que tivesse uma correção até um pouco maior. Poderia voltar aqui, pegando os números do Fibonacci nesse movimento aqui, poderia voltar ali para a região de 38,78 até 37,77, já junto desses topos anteriores, para proporcionar um sinal um pouco mais afastado ali, um sinal de alta um pouco mais afastado dos R$ 41 a R$ 41,50, R$ 42 reais, que traria uma operação mais interessante na ponta compradora. A ação fechou o pregão mal com 1,38% de queda, também não conseguindo confirmar o início positivo do dia. Perdeu força, perdeu o valor que eu comentei que seria negativo, 39,45, e só potencializou a chance de baixa dela. Foi o que ela fez, vai apontando nesse momento para testar a mínima do movimento de queda, que foi ali do dia 16/1, formado por um martelo, 38,85 até o suporte intermediário de 38,53. Abaixo disso, suportes mais significativos em termos de preço, em torno de 37,39, 37,35. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço, um excelente final de semana e até a nossa próxima videoanálise.